porque pelo mistério da encarnação, nosso Senhor Jesus Cristo se fez totalmente dependente da Virgem Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez o primeiro totus tuus. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez o primeiro todo teu, Maria. E nosso Senhor Jesus Cristo era um filho obediente à Virgem Maria. Isso está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Jesus era obediente à Virgem Maria. Uma contradição aparente é a seguinte. Nós ouvimos aqui Jesus falar assim: eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Só que se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10, Jesus diz assim: vós sois servos dispensáveis. Afinal de contas, o que nós somos? Nós somos amigos ou nós somos servos? Bom, primeira coisa, para a gente entender esse mistério, vamos olhar para o que significa ser servo na Bíblia. São Luís Marie Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz assim, que na época de Jesus não havia servos como nós conhecemos agora. Havia, sim, escravos. E tem uma diferença, diz São Luís no tratado, entre o escravo e o servo, para a gente entender com exemplo aqui na nossa sociedade. Pensa, por exemplo, na realidade de um funcionário. Alguém aqui é funcionário? Levanta a mão quem é funcionário. Um funcionário, você sabe que é diferente de um escravo, né? O escravo não tem direitos. O funcionário, ele tem muitos direitos. Quais são os direitos de um funcionário? Bom, um funcionário ele tem direito a férias, um funcionário ele tem direito à remuneração, um funcionário ele tem direito a horas livres, um funcionário tem direito a um contrato de trabalho, um funcionário tem direito, dependendo do lugar que ele trabalha, a vale transporte, a vale alimentação e muitos direitos. O escravo não. O escravo não tem direitos. Então, às vezes, que a Bíblia traduz para nós pela palavra servo, na verdade está falando, na verdade, de escravo. Muito bem. Aí a Virgem Maria, quando ela tinha seus 16 anos de idade, e o anjo Gabriel, naquela manhã, revelou para ela qual que seria o projeto de Deus, que ela seria mãe do Salvador, o que Nossa Senhora respondeu? Bom, a maioria das nossas traduções, elas traduzem como eis aqui a serva do Senhor. Mas o que eu falei para vocês? Que na época de Jesus não existia servos, existia escravos. Então, se nós formos assim, traduzir ao pé da letra, isso São Luís também nos diz no tratado, o que Nossa Senhora respondeu para o anjo, ela disse literalmente, eis aqui a escrava do Senhor. Só que parece que essa tradução nos assusta. Porque quando nós olhamos para a realidade de escravo, quando nós pensamos na palavra escravo, o que a gente vai lembrar? Bom, a gente vai lembrar da nossa história, dos tristes exemplos, né? Dos negros que foram escravizados, dos índios que foram escravizados. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A escravidão bíblica, e no caso da Virgem Maria, nós podemos dizer essa santa escravidão de amor, nada tem a ver com esses exemplos tristes da nossa história. Sabe o que é a santa escravidão de amor? Que nós também pensamos quando falamos da consagração total à Virgem Maria, mas sobretudo, quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, santa escravidão de amor é o seguinte: imagina como era o coração imaculado da Virgem Maria, na sua infância.
na sua juventude. Era um coração que estava repleto de amor. Nenhum ser humano, claro, a não ser Jesus Cristo, mas deixa eu reformular a frase: nenhuma criatura amou mais a Deus do que a Virgem Maria. Nos diz Santo Afonso Maria de Ligório, a Virgem Maria, no primeiro instante da sua vida, no ventre de Santa Ana, ela, pela ciência infusa que já recebia de Deus, no primeiro segundo da vida da Virgem Maria, ela amava mais a Deus do que todos os santos e do que todos os anjos juntos. E aí São Gabriel, quando desceu do céu aquele dia, ele viu na menina Maria um amor tão grande que ele nunca tinha visto em criatura nenhuma, nem mesmo nos anjos do céu. O coração imaculado de Maria era esse coração que queria se entregar por amor. Ela queria se entregar por amor a Deus, não para receber recompensa, mas porque ela ama a Deus. A Virgem Maria queria se entregar a Deus, não com tempos livres de Deus. Ela não queria tirar férias de Deus. Ela queria se entregar o tempo todo de maneira ininterrupta. Por isso ela entregou todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua alma e disse: eis aqui a escrava do Senhor. Se entregar inteira. Escravo por amor, biblicamente nesse sentido, é depender de Deus em tudo. É o que a Virgem Maria viveu. Nossa Senhora, então, ela é o primeiro exemplo bíblico de uma santa escravidão por amor. Mas a gente pode pensar aqui ainda no segundo exemplo bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vai nos dizer que Jesus Cristo, sem se prevalecer da sua condição divina, ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de escravo. E isso é bíblico. E de que forma Jesus se fez escravo? Ele se fez escravo por amor do Pai, sendo obediente em tudo, até entregar a sua vida na morte da cruz. Mas Jesus, ele mesmo, também se fez escravo por amor da Virgem Maria, porque pelo mistério da encarnação, nosso Senhor Jesus Cristo se fez totalmente dependente da Virgem Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez o primeiro totus tuus. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez o primeiro todo teu, Maria. E nosso Senhor Jesus Cristo era um filho obediente à Virgem Maria. Isso está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Jesus era obediente à Virgem Maria. E olha, você sabe que no céu Jesus continua obediente à Virgem Maria? É a mãe dele. E por isso que o poder das orações de Maria no céu movem o coração de Jesus a derramar sobre nós as suas graças. Até porque ela não pede nada que não esteja de acordo com a vontade do coração de Deus, né? Então, o primeiro exemplo da santa escravidão de amor na Bíblia, a Virgem Maria. Segundo exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro exemplo, o filho pródigo. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O filho pródigo, depois de abandonar a casa do pai, depois de viver muito tempo na podridão do pecado, o filho pródigo decide voltar para casa. E aí ele diz para o pai assim: pai, trata-me como a um dos teus empregados. Mas naquela época não tinha empregado, era escravo. O filho pródigo
volta para casa e diz para o pai: trata-me como um dos teus escravos. E o que o pai responde para ele? O pai de filho. Você está entendendo o evangelho? O filho pródigo se chama de escravo, mas o pai o chama de filho. Aí nós entendemos aquela regra do evangelho que diz: aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se faz pequeno, Deus exalta. A Virgem Maria se fez a Santíssima Escrava por amor, e o Pai a exaltou como rainha. Nosso Senhor Jesus Cristo aniquilou-se a si mesmo, se fazendo escravo, e o Pai o deu um trono à sua direita. O filho pródigo chegou diante do Pai e disse: trata-me como um dos teus escravos, e o Pai o exalta como filho, como sempre foi e nunca deixou de ser. Porque o pecado, uma vez que nós somos filhos de Deus, pelo nosso batismo, o pecado não nos tira a filiação. Mas é preciso voltar. É preciso se fazer pequeno, para que Deus nos exalte. E nós poderíamos ainda falar de um quarto exemplo da santa escravidão de amor na Bíblia, que é São Paulo, que a Bíblia diz que ele se fez escravo dos gentios pela evangelização. Gente, presta atenção aqui. Olha só. Quando nós falamos dessa santa escravidão de amor, eu quero dizer para você que ela, de forma alguma, contradiz que nós somos filhos. Mas nós somos chamados a sermos filhos que amam tanto o Pai e que amam tanto a mãe, que nós queremos ser obedientes em tudo. Por isso que pela consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, nós que já somos filhos, queremos ser obedientes e por isso nos fazemos escravos por amor. E Deus nos chama de filhos. Essa é a santa escravidão de amor. Então nós somos amigos, como nós ouvimos no Evangelho, nós somos filhos, nós somos servos, nós somos escravos e tudo se completa. É o Evangelho completo. E que nessa Eucaristia, assim como Nossa Senhora, naquela manhã em Nazaré, nós possamos dizer: Senhor, eis aqui os escravos por amor. E Deus vai nos chamar de meu filho e de minha filha.